Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3, começando pelo versículo 1. João 3, do 1 até o 7. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Podeis assentar. Nós temos aqui um diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um mestre entre os judeus. Nicodemos foi ter com Jesus Cristo de noite, possivelmente para não ser visto por seus pares, por seus colegas, indo falar com Jesus à luz do dia. É sabido que havia entre as lideranças judaicas uma grande hostilidade para com Jesus Cristo. E obviamente Nicodemos não queria ter algum tipo de desentendimento com os demais que participavam da liderança, não queria sofrer algum tipo de exclusão. Por isso foi ter com Jesus de noite. Possivelmente ele fez elogios a Jesus assim que o encontrou, para compensar a sua covardia, para tentar compensar aquela situação constrangedora de ter apenas à noite ido ter com Jesus. Ele disse: eu bem sei quem és, tu és o mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus despreza as apresentações, homenagens, elogios de uma consciência culpada e interpela, sem introdução alguma, Nicodemos, dizendo-lhe que era necessário nascer de novo. Jesus diz: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus encurta a conversa, tira as saudações, tira o obrigado em relação aos elogios feitos, não leva em conta o que Nicodemos fala, mas de logo diz a ele o que era necessário para que pudesse entrar no reino de Deus. Era necessário que tivesse esta experiência, chamada de novo nascimento. Nicodemos mostra desconhecer o que Jesus fala. Em dado momento, Jesus diz: como é que tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas? Porque havia nas profecias do Velho Testamento o anúncio de que haveria uma nova aliança em que Deus daria ao homem um coração novo, lhe poria um espírito novo, faria nele habitar seu Santo Espírito para que o homem pudesse guardar os mandamentos e estatutos do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós
já tínhamos no Velho Testamento. Então, nós temos aqui na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, Jesus falando de algo que já deveria ser conhecido por Nicodemos. Ele já deveria saber acerca do novo nascimento. Tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas, diz Jesus em dado momento. Mas Nicodemos interpreta o que Jesus está a dizer de um modo equivocado e literal. Ele diz: deveria eu voltar ao ventre de minha mãe e tornar a nascer? Ele imagina uma espécie de reencarnação, sendo que no ventre da mesma mãe que o gerou. Mas Jesus diz que ele está falando de um outro tipo de nascimento. No versículo 5 ele diz que é o nascimento da água e do Espírito. Quando se fala aqui de água, não se está a mencionar, como alguns supostamente imaginam, do batismo. A água a que se refere aqui o texto é a palavra de Deus. Na linguagem simbólica da Bíblia, particularmente de João, a água aparece como um símbolo da palavra, porquanto é através da palavra de Deus que o Espírito Santo lava as nossas almas. Em Efésios 5,26, Paulo diz que a igreja foi santificada com a lavagem da água, pela palavra. João, no capítulo 15, verso 3 de seu evangelho, diz que nós estamos limpos pela palavra que nos foi ministrada. Então a Bíblia atribui à palavra divina um poder de lavar. Este novo nascimento é da água, porque é da palavra que lava e do Espírito Santo de Deus. É interessante que João é o único que fala em novo nascimento dos evangelhos. Muito embora Pedro vá falar na sua epístola, Paulo vá falar em epístola que também escreve, mas o novo nascimento entre os 4 evangelhos nós só vemos em João. Os outros evangelistas, porém, falam de uma vida nova que brota. Uma semente plantada no terreno do coração, que frutifica, indicando uma nova vida emergente. E na linguagem dos 3 outros evangelistas que falam nisso, na chamada parábola do semeador, é dito que a semente é a palavra de Deus. Então a vida brota da palavra divina, do evangelho, da graça. O Espírito Santo como que energiza esta palavra e faz ela germinar em nós e produzir novidade de vida. Portanto, a água a que se refere João é a palavra. O instrumento pelo qual o Espírito Santo gera em nós essa nova vida é a palavra de Deus, é o Evangelho que temos que ouvir e nele crer, para que Deus possa então operar em nossa existência. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas João registra um esclarecimento importante que Jesus faz. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus quis dizer com isso? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele quer dizer que quem tem o nascimento físico, o nascimento da carne, é carne no sentido de ser carnal, inclinado para as coisas deste mundo. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o que é nascido fisicamente inclina-se para coisas daqui, é carnal. Não quer dizer que haja alguma coisa errada no nosso corpo, que foi criado por Deus tanto quanto nossa alma e nosso espírito no princípio. Deus nos fez com o corpo, e a Bíblia diz que Deus disse: eis que tudo é muito bom. Mas acontece que quando Adão transgrediu o primeiro mandamento, o único que lhe fora dado, ele corrompeu a sua natureza. E nós somos herdeiros de sua corrupção, porque nós somos participantes de sua carne e seu sangue. Nós temos alma e espíritos próprios, mas nós somos fisicamente uma extensão de Adão.
viemos de seus lombos, coparticipamos de sua carne e sangue. É essa a vinculação com Adão que o faz cabeça federal da raça humana. E portanto o que lhe atingiu a todos nós, que como disse do ponto de vista físico, lhe somos uma extensão. Então a Escritura diz que ao nascermos fisicamente da carne e sangue de Adão, nós nascemos com a corrupção que lhe acometeu a natureza quando pecou. Nos tornamos carnais, inclinados ao que é daqui de baixo. O próprio Adão não fora criado assim, mas antes, feito à imagem e semelhança de Deus, estava olhando para o alto e refletindo a majestade do Senhor. Mas tendo pecado, na linguagem de Lutero, ele encurvou e passou a olhar para o que é de baixo. Por isso o salmista diz: agora minha alma se apega ao pó, vivifica-me, Senhor, segundo tua palavra. Então o que é nascido da carne é carne. Logo Jesus quer fazer Nicodemos concluir que se ele voltasse ao ventre da mãe e tornasse a nascer, como assim estava imaginando o novo nascimento, nada mudaria. Ele tornaria a nascer, se fosse reencarnar, digamos, de carne, seria carnal nessa outra reencarnação imaginada. Tantas vezes fosse que o homem nascesse da carne, tantas vezes seria carnal. Ou seja, não há possibilidade, como imaginam os espíritas, de uma evolução espiritual por sucessivas reencarnações. Tantas vezes quanto o homem nascesse, se assim o fosse, da carne seria carnal. Mas Jesus está dizendo que é nascido do Espírito Santo, é espírito, ou seja, é espiritual. É preciso um novo nascimento, mas de uma outra ordem, de um outro princípio, de uma outra semente, de uma outra origem. Não nascimento da carne e do sangue, porque nascidos de carne e sangue nos mostramos carnais. Nós temos agora que nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, para sermos inclinados às coisas de cima, ou até, para não usar a palavra inclinados, que sugere uma curva, para sermos voltados para as coisas de cima, para sermos elevados às coisas de cima. Jesus diz: importa renascer. Para que o homem possa entrar a ver o reino de Deus, ele tem que ter esta experiência do novo nascimento. É interessante, meus amados irmãos, que a Bíblia nos representa espiritualmente mortos e, consequentemente, com os sentidos embotados para a percepção do mundo espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais parecem ao homem natural como loucura. É preciso, portanto, um novo nascimento para nós termos percepção do reino de Deus. Sem o novo nascimento, nós temos percepção deste mundo físico. Nós temos os 5 sentidos: o tato, o olfato, a audição, o paladar. Nós podemos perceber este mundo físico, mas nos é imperceptível o mundo espiritual. Se você pudesse, hipoteticamente, imaginar o ser humano sem os seus 5 sentidos, imagine sem a possibilidade de tatear, sem a possibilidade de cheirar, sem a possibilidade de sentir o gosto, sem a possibilidade de ouvir ou ver. Este homem sem nenhum dos sentidos, embora estivesse no mundo, não o perceberia. E embora o mundo o circundasse, para ele era como se não existisse. Pois bem, o homem caído, ele tem a falta de um sentido espiritual para perceber o mundo espiritual. De certa maneira, Deus o fez com este sentido, mas ele adormeceu pela queda. Ele entrou em torpor. E o homem precisa de um redespertamento através do novo nascimento desse sentido espiritual. Nós dizemos que quando uma criança nasce, ela foi dada à luz. Porque antes ela vivia apenas dentro do ventre da mãe, um mundo que ela imaginaria, se pudesse raciocinar como um adulto, seria um mundo bem pequeno, bem limitado, apenas aquele espaço com o líquido que está lá dentro.
Mas quando ela nasce, então ela é exposta à luz, ela vê a luz, ela vê um outro mundo mais amplo. O que Jesus quer dizer é isso: enquanto o homem não nascer de novo, ele não pode perceber este outro mundo. Ele vive dentro deste mundo aqui como uma criança concebida e ainda não nascida, vive dentro de um ventre. O seu mundo é estreito e pequeno, ele é incapaz de ver a amplitude do mundo espiritual para além deste mundo físico, ele não o percebe. É preciso então nascer de novo. Algumas pessoas pensam, pastor, porque Deus não leva todos para o céu? Bem, se Deus levasse para o céu a todos sem que passassem pelo novo nascimento, seria semelhante a pegarmos os peixes e tirarmos todos do aquário, do lago, da lagoa, para colocarmos fora d'água. Talvez nós imaginássemos como deve ser ruim para o peixe viver lá dentro d'água, era tão bom que ele vivesse fora, conhecesse o nosso mundo. Se você tirasse o peixe de lá, imaginando assim, ele morreria, porque ele não tem uma estrutura física para viver fora d'água, mas sim para viver na água. Da mesma forma, se eu pegasse aves e as colocasse dentro de um aquário, imaginando que elas poderiam sentir-se bem ao lado dos peixes, elas morreriam, porque não tem estrutura, equipamento natural para se adequar àquele habitat. Então nós precisamos ter um equipamento espiritual, digamos assim, precisamos ter uma estrutura nova para podermos no céu usufruirmos do que lá está. Porque se lá chegássemos sem o nascer de novo, nós poderíamos estar rodeados de maravilhas, mas nós a nenhuma delas perceberíamos. Então é necessário renascer. João explica de que maneira acontece o novo nascimento. Em João 1, 12, 13 diz assim: mas a todos quanto o receberam, isto é, a Jesus. Portanto, é necessária uma atitude de abertura e receptividade. É preciso invocar Jesus para as nossas vidas. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então diz: mas a todos quanto o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receber Jesus é algo que deve acontecer pela fé no seu nome. Fé no seu nome não é fé numa palavra mágica, num slogan. Fé no seu nome é fé na sua pessoa. O seu nome o representa, diz que ele é. O nome de Jesus quer dizer Jeová salva, já remete ao nome supremo de Deus, que é Jeová Yahvé, dizendo que Jesus estava aqui como Deus para vir nos salvar. Crer no seu nome é crer nele como Salvador, é crer nele como Deus que se encarnou para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a Bíblia associa o crer nele com o recebê-lo. Portanto, não é crer em Jesus apenas admitindo fatos, verdades, informações, declarações bíblicas acerca dele, mas é chamando-o para vir ao nosso coração. E ele não vem senão para reinar. Então, a fé salvífica que o recebe é a fé também que a ele se submete. Porque Jesus não vem como hóspede, ele vem para ser dono da casa, ele vem para reinar em nossos corações. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de novo de Deus. Portanto, não mais da carne e do sangue, o nascimento agora de uma outra ordem, o nascimento do Espírito Santo. Sem esse novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode perceber o reino de Deus. Por isso Jesus diz no versículo 7 de João 3: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Na primeira epístola de João, João faz alguns esclarecimentos.
acerca do novo nascimento. Aqui em João, capítulo 3, o texto que lemos, João apenas está descrevendo o que Jesus disse a Nicodemos. Mas na epístola de João é o próprio João que fala coisas acerca do novo nascimento, de que Jesus falou, por sua vez, a Nicodemos. Na primeira epístola de João, João mostra a condição do homem ainda não renascido. Aqui, na primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meus amados irmãos, o reino de Deus está em tensão, em oposição com o mundo. No Evangelho de João, por diversas vezes, os crentes são colocados em contraste com o mundo. Jesus diz: eu vos escolhi do mundo. O mundo aborreceu a mim, aborrecerá também a vós. Aqueles que não nasceram de novo estão na esfera do que João chama de mundo. Eles não conseguem ver o reino, porque a única coisa que há para eles é o mundo. E dentro deste mundo dominam essas três coisas que João diz que os crentes não devem amar: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. João diz: essas coisas não são do Pai, mas do mundo. Quem ama estas coisas, o amor do Pai não está nele. O que é que caracteriza um homem natural, comum, que ainda não passou pelo novo nascimento? É que a esfera de vida dele, a perspectiva de vida dele, o horizonte dele é marcado por estas três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência é o desejo de autossatisfação, um desejo tão forte que se torna irrefreável. A concupiscência dos olhos é o desejo de ter, de possuir. Envolve aí o dinheiro, a ganância, a avareza, o apego aos bens materiais, a visão da vida bem-sucedida como acúmulo material, aquela situação em que a pessoa se sente privilegiada em relação a outras, simplesmente porque possui melhores condições materiais de vida. A concupiscência da carne é o desejo de autossatisfação no campo físico, desejo que quebra as regras morais, porque é um desejo forte de autossatisfação e não leva em conta os freios da moralidade. É aí onde aparece não somente a fornicação, o adultério, o homossexualismo, a impureza solitária daquele que com o seu próprio corpo quer produzir para si prazer, mas também aqui envolve a pornografia, a lascívia, envolve também a glutonaria, o comer descomedido, a bebedeira e toda sorte de outros pecados que envolvem uma satisfação de alguma maneira física. As drogas estão aqui também. E a soberba da vida é o desejo por posição, por status, por iminência, que pode advir da posição material de ser rico, mas poderá também advir da cultura. A pessoa quer ser considerada como alguém superior porque é culta, porque vem de uma família importante, porque ocupa um cargo importante, e pode ser que ela não tenha nenhuma dessas coisas, mas as ambiciona como algo que daria a elas realização, sentido na vida. Elas se apegam às vaidades efêmeras. Estas coisas dominam aqueles que estão no âmbito do mundo.
Algumas religiões imaginam as pessoas saindo do mundo não pelo novo nascimento, mas pela clausura. E aí erigem mosteiros, constroem conventos. Mas dentro desses ambientes o mundo ainda está na competitividade pelos cargos, nas disputas por autoridade, ou às vezes até numa soberba religiosa. Um monge que disputa com o outro para saber qual é o que faz mais penitência, qual é o que é mais devoto. Porque nós não vencemos o mundo fugindo dele, mas nascendo de novo. O crente não é alguém que procura fugir do mundo se isolando numa clausura. Se ele não nascer de novo, o mundo está lá. Porque o mundo nasce da natureza carnal herdada de Adão, que o seguirá para onde quer que ele for. Nós temos que ficar no campo de batalha, mas nós temos que estar acima destas coisas, da concupiscência da carne, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos. E nós só estaremos acima dela se nascermos de novo. É nascendo de novo que a gente vence o mundo. E João diz isso na sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 5, o mesmo livro que estávamos a ler. 1 de João 5, versículo de número 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O texto deixa claro duas coisas. Uma, que você nasce de novo pela fé, porque ele usa expressões alternativas. Ele diz que quem vence o mundo é quem nasce de novo, depois ele diz o que vence o mundo é a nossa fé. A conclusão que tiramos nessas duas frases, que se alternam, é que o novo nascimento acontece quando se crê. Quem é que vence o mundo? Quem crê. Quem é que vence o mundo? Quem nasce de novo, porque quem crê nasce de novo. Mas é o crer daquela forma de João 1,12, aquela em que você reconhece Jesus como Deus e Salvador, abre o seu coração para Ele, Ele vem à sua vida, você o recepciona como Senhor, como aquele que vai comandar os seus passos, e então Ele dá o poder de ser feito Filho de Deus, lhe faz renascer de Deus, do Espírito Santo. Este homem renascido é um homem que não é vencido pela concupiscência e pela cobiça, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Ele produz o fruto do Espírito. E a expressão de Paulo aos Gálatas, fruto do Espírito, é muito significativa. Paulo não diz que nós produzimos obra do Espírito, mas fruto. A árvore não se esforça para dar fruto, ela dá fruto porque é da sua natureza frutificar. A nova vida no crente dá fruto, porque é da natureza dela frutificar. Aquele que está em Cristo, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta experiência do novo nascimento é muito mais do que uma emoção religiosa passageira. É muito mais do que uma profissão verbal de fé. João a coloca como algo muito sólido, de raiz muito profunda em nosso ser. Por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9, João diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque a sua semente, que é a semente de Deus, permanece nele, não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Obviamente um crente não é alguém que não possa de forma alguma cair. A Bíblia nos adverte, quem está em pé, olhe para que ele não caia. Mas o crente não permanece no pecado, não fica no pecado. É o que o texto está dizendo. Ele não vive pecando, ele não vive no pecado. O pecado não é o determinante de sua vida. Não é o que dá cor à sua existência, antes pelo contrário. É a santidade de Deus que dele se reflete. Aqui diz que quem é nascido de Deus não permanece no pecado. Por quê? Porque ele é forte, poderoso, crente? Não, porque a semente de Deus nele permanece. Nós não permanecemos no pecado porque a semente de Deus permanece em nós. É a semente divina
que não nos deixa permanecer no pecado. E diz o texto, e não pode viver no pecado porque é nascido de Deus. Em 1 João 5, versículo de número 18, é dito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O texto diz que o que é nascido de Deus não vive pecando, não peca habitualmente, como outra tradução diz. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. E melhor, a Bíblia diz que quem é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Ele não se degenera espiritualmente, ele se conserva. E o maligno não pode fisgá-lo, não pode tocá-lo, porque ele é nascido de Deus. O texto deixa claro que um verdadeiro crente renascido nunca vai se desviar. Ele pode ter um momento de luta espiritual, de frieza espiritual, embora a fé que vence o mundo só erguerá, mas ele jamais voltará ao mundo. Ele jamais declinará da condição de renascido para ficar outra vez subjugado, definitivamente, pela concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Para João isso é tão claro que João diz assim, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 19, acerca dos que abandonaram a fé que professaram. João diz, 1 de João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, que nem todos que estão entre nós professando fé realmente renasceram. Saíram porque nunca foram. Saíram porque nunca renasceram. É o que João está tentando dizer. Mas o novo nascimento tem uma ligação ainda com a Trindade. No Evangelho de João, no capítulo 17, na oração chamada oração sacerdotal de Jesus, isso fica bem claro. João 17 diz assim, versículo de número 21. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós nascemos de novo, nós coparticipamos da condição filial de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Jesus passa a ser chamado de o primogênito entre os irmãos. Deus agora é nosso Pai. E o Espírito de amor que flui do Pai para o Filho, agora flui do Pai para nós, de nós para o Filho, do Filho para nós. Através do novo nascimento, nós somos colocados numa relação com o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nos tornamos coparticipantes da natureza divina, é o que diz Pedro. O batismo bem retrata isso. No batismo há uma teatralização do momento em que nós nascemos de novo. O crente já é renascido, agora ele vai dar um testemunho exterior do que lhe aconteceu interiormente. O pastor pede para que ele confesse Jesus Cristo como Senhor e ele o faz. Porque foi assim que ele nasceu de novo, confessando Jesus como Senhor. E então o pastor o imerge em água e o traz de volta para indicar que uma vida velha foi sepultada e uma nova renasceu. Note, a confissão de Jesus como Senhor e o mergulho em água, para representar aquele momento em que ele confessou Jesus, reconheceu como Senhor de sua vida, chamou para reinar em sua existência e então renasceu. E a imersão, o batismo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para figurar que agora ele está nessa relação interna, dentro do Deus triuno, ele está participando
desse fluxo de amor que há no Deus triuno. Aliás, irmãos, como diz o credo de Atanásio, do qual todos os protestantes e evangélicos clássicos concordam, subscrevem, aqueles que não creem na triunidade de Deus não podem ser salvos. Nem os arianos, como testemunhas de Jeová, que não reconhecem a divindade de Jesus, nem os sabelianos unicistas, que não creem que Deus são três pessoas, senão uma só, podem ter salvação. Porque todo o esquema de salvação na Bíblia é em função da Trindade. Ninguém pode entender a salvação, ninguém pode entender o plano salvífico de Deus sem entender que Deus é triuno. Observe, quando Jesus vem na linguagem de João para nos buscar e salvar, é dito que ele estava, João diz no capítulo de número 1, versículo de número 18, que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Note, dá a entender claramente que de alguma maneira o Pai permaneceu e Jesus veio. Jesus não é dito que seja o Pai, mas é dito que ele estava no seio do Pai, na comunhão com o Pai. E ele veio para dar a conhecer a divindade. O Pai permanece no alto e Jesus vem, o Filho unigênito, desce. Em João, no capítulo 17, também a Bíblia deixa claro que Jesus saiu do Pai. João 17, versículo 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Sair do Pai não quer dizer adquirir um corpo. O corpo de Jesus não saiu do Pai, o corpo de Jesus foi criado, é uma criação. Como nós, enquanto corpóreos, somos criaturas. O Pai preparou um corpo no ventre da Virgem Maria. O corpo é criação. Não veio da substância do Pai, é físico. Mas Jesus está dizendo, eu saí do Pai. Indicando que se ele saiu, o Pai permanece. Ele saiu e veio. Então a Escritura, irmãos, coloca o Pai como emblema do Deus de quem estamos distantes. Do Deus justo. Aquele que no Velho Testamento diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Claro que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, sendo o mesmo Deus, todos são justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Mas eu estou dizendo que o Pai que permanece enquanto Jesus vem, lá no alto se torna emblema, signo da justiça, do Deus justo. Porque ele se mantém à distância. E Jesus vem como Emanuel, Deus conosco, Deus próximo. Jesus vem para revelar o aspecto do amor de Deus, enquanto o Pai se mantém no alto para representar o aspecto da justiça de Deus. Naquela cruz, Jesus morre em nosso lugar e realiza um sacrifício para satisfazer a justiça do Pai. Morre como nosso substituto e cordeiro para satisfazer a justiça do Pai. E veja aqui como é importante reconhecermos não apenas que Jesus é Deus, mas que é pessoa distinta do Pai. Os testemunhas de Jeová acreditam que Jesus era apenas um homem, que Jesus era uma criatura de Deus e não o próprio Deus. Se isso fosse verdade, então o sacrifício de Jesus não poderia nos perdoar pecados. Vou lhes explicar por quê. Jesus tinha que ser homem para nos representar, para morrer em nosso lugar. Tinha que ser homem justo para não ter que morrer por seus próprios pecados e assim pudesse morrer pelos pecados de outros.
Mas ele tinha que ser Deus para tornar o seu sacrifício a nosso favor de valor infinito. Pense nisso, nós iríamos para o inferno e passaríamos a eternidade lá, como um sacrifício de uma simples criatura, um homem, de algumas horas, poderia compensar a favor de uma multidão de pessoas, uma penalidade eterna que nunca findaria, como algumas horas compensariam uma eternidade. Mas, se Jesus Cristo é Deus, então aquele sacrifício de poucas horas que ele fez é de valor eterno, porque tudo quanto Deus faz é de valor eterno, porque Deus é eterno. Ele tinha que ser homem para morrer em nosso lugar. Ele tinha que ser sem pecado para morrer pelos pecadores. Mas ele tinha que ser Deus para que aquele sacrifício tivesse um valor infinito, que pudesse compensar a culpa de todos os homens em relação a uma penalidade eterna para todos os homens. Jesus fez uma provisão capaz de salvar qualquer um que venha a Ele e crê, porque Ele é Deus. Mas se Ele não fosse uma pessoa distinta do Pai ao mesmo tempo, para quem Ele estaria oferecendo aquele sacrifício? Se há um sacrifício, é preciso que ele seja destinado a alguém cuja ira se queira aplacar. Se Jesus Cristo era Deus, mas não existia o Pai era apenas um nome que se lhe dava alternativo, era a mesma pessoa que era o Pai e o Filho, a quem ele estava oferecendo sacrifício naquele momento? Jesus hoje é chamado nosso advogado junto ao Pai. Como pode ele ser advogado se não há o juiz? Se ele é o nosso advogado, ele argumenta com alguém, existe um juiz. Se você diz que Jesus, em sua mesma pessoa, é o advogado e o juiz, você cria uma esquizofrenia, uma dupla personalidade, uma bipolaridade. Mas se Jesus é advogado, tem um juiz, e a Bíblia diz que ele é advogado junto ao Pai. Se ele é sacrifício, tem alguém a quem esse sacrifício foi oferecido. A Bíblia diz que ele é o fiador da nossa dívida. Se ele é o fiador da nossa dívida, tem que ter o credor. Se você tira o credor, não existe fiador. Se você tira o juiz, não tem advogado. Se você tira aquele a quem é oferecido o sacrifício, não tem sacrifício. Por isso, Pai e Filho são distintos como pessoas, embora um só Deus. E o Espírito Santo, pastor, onde entra aí, é o Espírito Santo que nos leva a Jesus. A igreja romana diz que é tudo através de Jesus, mas nada sem Maria. Porque imagina que Maria é que nos conduz a Cristo, mas em lugar nenhum na Bíblia se diz isso. O que a Bíblia diz é que o Espírito Santo nos leva a Jesus. Porque Jesus disse, quando eu for, o Espírito Santo virá. Note, há uma distinção também entre Jesus e o Espírito Santo. Ele disse, eu tenho que ir para que ele venha. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele dará testemunho de mim. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo que mostra ao homem a gravidade dos seus erros e mostra que em Jesus houve um sacrifício suficiente, salvador. O Espírito Santo é quem, pela palavra que nos é ministrada, convence-nos do nosso pecado e nos traz a Jesus. E em Jesus nós chegamos ao Pai, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Através da palavra e da obra do Espírito Santo eu posso entender o que Jesus fez e abrir o meu coração para Ele recebê-lo. Recebido Jesus, me reconcilio com o Pai. Portanto, a Trindade, irmãos, é a chave para entender o plano salvador de Deus. Por isso, quando a pessoa confessa o nome de Jesus, nós a batizamos em nome do Deus triuno, responsável pela salvação dela. E isso simboliza que ela entrou num relacionamento com o próprio Deus triuno. Nós somos aceitos por Deus no amado. Nós não somos acusados perante Deus porque temos do nosso lado um advogado.
O juiz agora nos chama de filhos, porque Jesus nos estendeu a sua filiação. Nós agora somos templo do Espírito Santo. E estamos numa nova relação com o Deus triuno. Para que tudo isso aconteça, é preciso nascer de novo. Importa renascer. Necessário vos é nascer de novo. No céu, isso é o que conta. É ter nascido de novo. Somente os que nascerem de novo poderão ver o reino de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Senhor nosso Deus e Altíssimo Pai, damos-te graças por teu amor incondicional por nós, manifesto na pessoa de Jesus, que até aos que o crucificaram, lhes manifestou amor e perdão, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Que as pessoas possam entender este amor, Senhor, possam reconhecer que na cruz foi feito um sacrifício perfeito, e que possam arrependerem-se de seus pecados e curvarem-se diante de Cristo, receberem-no como Senhor e Salvador de suas vidas, para nascerem de novo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Nessa noite eu gostaria de fazer um convite àqueles que estão aqui. Você diz: pastor, eu não tenho certeza de minha salvação. Eu não rastreio na história da minha existência um dia em que isso que você falou, esse nascer de novo, me tenha acontecido. Mas eu quero hoje aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero receber o perdão de pecados que Jesus me adquiriu lá na cruz. Eu quero nascer de novo. Onde quer que você esteja neste lugar, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Deus abençoe, glória a Deus. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Vou pedir, minha irmã, que venha aqui à frente para nós fazermos aqui uma oração por você nesse momento. Vamos cantar aquele corinho, uma favela. Existe um rio que emana do Senhor, há uma fonte que limpa o pecador. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Que não é crente ainda, que não teve esta experiência transformadora em sua vida. Levante a sua mão e nós vamos hoje aqui orar por tua vida. Talvez haja pessoas aqui desviadas e você quer se reconciliar com Deus. Aí eu quero me reconciliar com Deus, eu quero pedir perdão das minhas faltas, eu quero que Deus restabeleça seu altar no meu coração. Onde você estiver, venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Deus está esperando por você. Venha em nome de Jesus. Do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado em nome de Jesus. Venha você também. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Você pode também no seu lugar levantar a mão e alguém te acompanhará até aqui à frente, ficar com você. Não sai daqui como chegou. Sai daqui uma pessoa renascida pelo poder do Evangelho. Deus está esperando por você. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e Supremo Pai, nós te louvamos por cada pessoa que está aqui. Aqueles que vieram entregar seus corações a Jesus Cristo.
outras que vieram a Deus pedindo perdão por suas faltas, buscando reconciliação com Deus, a quem conheceram e de quem se apartaram. Neste momento, perdoa pecados, ó Pai, redime a alma, faz renascer. Ó meu Deus, que possam sentir o acolhimento de Deus, o Pai, e agora deixa a sua posição de juiz, desloca a sua toga para vir recebê-los como Pai. Que sintam em Jesus Cristo, seu advogado, fiador, salvador, junto ao Deus Pai eterno. Que neste momento o teu Espírito possa lhes dar um novo coração, uma novidade de vida. Que o sangue de Jesus lhes purgue de todo pecado, lhes apague toda culpa. Que lhes venha do céu a segurança da salvação, a paz da reconciliação. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, e confiamos no Deus que responde a esta súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aguarde um pouco.